Na primeira vez foi em 2004, não tinha aquela cerca enorme. Fomos passando pela madrugada, né? Correndo no meio do mato, atravessando uns corguinhos lá, fazendas. Foi loucura, mas foi divertido. Tinha várias pessoas no momento lá correndo. Aí chegamos lá no meio da madrugada, tinha um carro do outro lado esperando a gente, entramos no carro e fomos para o hotel. Mas antes disso, a gente, quando chegou no México, no aeroporto, nós fomos passando cidade a cidade até chegar na fronteira, na cidade da fronteira. Nós gastamos em torno de 13 dias. Assim, foi muito sofrido porque a gente viajou a noite inteira dentro de uma van, 22 homens, pessoas, né? Não só homens, mas era tudo embolado, um sofrimento danado. E a gente, quando desceu em Los Angeles, a gente não parava em pé. Todo mundo que estava na van estava assim, deitado, pernas sobre pernas, assim, e foi uma experiência muito sofrida, né? Porque cortou a circulação, né? A sanguínea, isso as pernas não firmavam. Mas logo passou, a gente foi para um hotel, né? E foi tranquilo aí para frente. A gente quase morre de frio. Teve pessoa que estava dando, como fala, hipotermia. Hipotermia, tivemos que montuar tudo em cima dele para ele não morrer. De tanto frio. A gente fica sem água, sem comida. Comida você nem lembra, porque a sede fala tão alto que a única coisa que você consegue lembrar é de água. E é muito difícil, a travessia é muito difícil. Eu não imaginava chegar lá vivo. Eu costumo falar que é um agenciador de sonhos, né? O coiote, a gente contratou um coiote aqui e daqui fomos para o Rio de Janeiro, embarcamos na aeronave, fomos para São Paulo, de São Paulo para Cidade do México. Da Cidade do México ficamos lá de um dia para o outro no hotel e do hotel fomos para o aeroporto, pegamos para Tijuana. Aí de Tijuana nós atravessamos, ficamos 4 dias numa base do ICE mesmo. Aí de lá liberaram a gente para uma outra base de uma igreja católica. Aí de lá eles liberaram a gente para dentro do país. Um agenciador de sonhos. É assim que o Juan Felipe descreve o trabalho do coiote. Coiote é a pessoa que facilita a imigração irregular, uma prática criminosa. É muito fácil encontrá-los em Governador Valadares e na região. Praticamente todo mundo tem um contato que o conecta com quem promete realizar o sonho americano. Mas quando perguntados, ninguém quer dar detalhes. Apesar dos riscos e dos custos dessa migração, essa facilidade faz com que a rota seja mais interessante aos imigrantes do que obter o visto. As histórias de sucesso de quem foi e deu certo também fazem os riscos parecerem valer a pena. E o negócio fica cada vez mais lucrativo, especialmente quando o governo de lá endurece o caminho. Imagine só, seu vizinho vai de mala e cuia para os Estados Unidos. Alguns anos depois, ele volta, compra uma boa casa, passa a andar de SUVs e abre um negócio que prospera. Essa história bate fundo e faz a opção de emigrar parecer interessante para quem se aperta por aqui com um baixo salário. Você não cogitaria fazer o mesmo? Essa foi a primeira conquista. Com 2 anos de América, eu já tinha pago minha dívida e com 1 ano eu paguei a dívida, com mais 1 ano eu adquiri esse imóvel aqui. Então foi bênção de Deus mesmo. Elias Barbosa, de 59 anos, fala com orgulho da casa que comprou graças ao dinheiro que juntou nos Estados Unidos. Também mostra a pintura feita por ele mesmo, ofício que aprendeu na América, como ele diz, e exerce até hoje. A casa é grande, com um jardim bem cuidado na frente e uma churrasqueira nos fundos.
Entre idas e vindas, ele viveu 12 anos nos Estados Unidos. A primeira vez que emigrou foi em 2002, logo após o ataque às Torres Gêmeas. Chegou a ir das mais diferentes formas, tanto cruzando a fronteira com o México, quanto com o visto de turista. A primeira vez que eu estava passando por um período muito difícil no Brasil, né? Começando família, criança pequena, e eu não via uma oportunidade de adquirir minha casa própria trabalhando aqui. Então a renda era a conta de mesmo sobreviver. E aí eu pensei antes que o tempo passa muito, eu vou enquanto eu estou mais novo, né? Para tentar a vida lá fora. A mulher de Elias não se empolgou com a ideia, mas a mãe e os irmãos incentivaram. Um conhecido em Boston ofereceu abrigo e um trabalho. Ele foi, ficou 6 meses e voltou ao Brasil. Mas ele queria voltar aos Estados Unidos, dessa vez com a mulher, mas não teria coragem de levá-la pela fronteira. O risco era muito alto. Na primeira vez, ele pagou $8.500 para fazer a travessia, um preço considerado bom, já que a média era de $10.000. Chegou a ouvir falar de casos de pessoas que pagaram 12 mil. Hoje, ele sabe que a situação é outra. Além de estar mais caro, os acordos estão mais rígidos. Tem gente que já deixa aqui, né, empenhorada as coisas, é um risco total, né? A gente vê casos aí de pessoas que a gente conhece, né, que tentaram, uns não conseguiram, perderam a vida, outros foram deportados e não recuperou o dinheiro que deu de entrada de volta. Mas ainda existe pessoas aí que levam as pessoas e faz esse combinado ainda, né? Eu conheço algumas pessoas aí que infelizmente mexem com isso aí, que é um risco, né? É risco para todo lado, né? Que não é correto também não, porque é um tráfico humano, né? A verdade é essa, né? Os coiotes são os primeiros contatos dos emigrantes, tanto na cidade de origem quanto no México. São eles que realizarão de fato a travessia. Entre esses dois há uma terceira figura chamada de cônsul, que vai vasculhar a vida inteira da pessoa. Hoje ele cobra em torno de $35 mil para fazer a travessia. Uma parte é paga adiantada e outra parte será paga depois que a pessoa estiver nos Estados Unidos. O imigrante, contudo, deixa uma garantia ao cônsul. Em geral são suas propriedades, casa, carro, terras ou cabeças de gado. Mas, na verdade, o cônsul vai usar a família do migrante como garantia, fazendo ameaças caso não receba o pagamento. Fomos atrás da Polícia Federal para obter detalhes sobre a prática, mas a superintendência da PF não autorizou que as delegacias responsáveis por essas investigações falassem. Elias não se arrepende nem da travessia, nem dos anos que passou fora, mas lembra que o custo é alto. Faz 2 anos que ele retornou da sua última ida e já não deve migrar de novo. Ao todo deu 12 anos de estadia lá fora, né? Nesse meio tempo a gente perde muita coisa por aqui, né? Crescimento dos filhos, aqui muitas coisas acontecem, né? Às vezes amigos que se vão, né? Falecem, você não vê mais. E isso deixa a gente um pouco deprimido lá na América, então quem está lá sabe disso, né? Não é tão simples como o pessoal pensa, que é só chegar e colher um dinheiro. Então tem um custo muito alto para isso. Eu sempre falei que isso é suor de sangue. Muitas vezes eu fiz vídeo trabalhando, mexendo com lixa, e a lixa come as mãos, tanto que o sangue pingando. Eu falei, olha só para vocês verem o sofrimento, ao suor de sangue. Então valoriza o nosso dinheiro aí, que eu preciso voltar. Então, sempre sonhei em voltar. Agora, estou aqui e não pretendo mais migrar a fim de trabalho, mas não. Em 15 de março, pegamos a estrada para uma cidade vizinha a Governador Valadares, Capitão Andrade. Depois de quase 2 horas de viagem, com um bom trecho de estrada de terra, chegamos à casa de Maria das Graças e Geraldo Estevão. Uma bela chácara com piscina, casa ampla e um pequeno curral de animais. Patrimônios que o casal construiu com os dólares que acumulou nos Estados Unidos. Na verdade, o patrimônio nosso hoje é um patrimônio, assim, até bom, mas teve valorização, né? Porque na época que comprou, o valor era muito mais baixo. Essa terra que a gente está morando aqui, ela foi comprada a $4 mil por alqueire. Hoje,
você não compra as terras mais ruins aqui a $20 mil, tá? As terras mais baratinhas que tiver, algum canto difícil, era mais de 100 mil. Então, tipo assim, aí você vai trabalhando, vai mandando, você compra a terrinha menor, depois você vende ela inteira, compra a maior, e assim foi jogando. A terra tem uns 120 alqueires. 120 alqueires. E vale 200 a 300 mil o alqueire. E as cabeças de gado também. Ah, tem gado também. Uhum. Maria migrou a primeira vez em 1994, no auge dos movimentos migratórios da região de Governador Valadares. Apesar de o Plano Real ter nascido naquele mesmo ano, ela ainda sentia os efeitos da hiperinflação. Eu tinha 3 filhos pequenos e era muito difícil o trabalho. Eu trabalhava em 2 trabalhos para ganhar um salário mínimo. E toda a vida eu preocupei muito com meus filhos sobre eles passar falta das coisas. E a oportunidade que eu tive de ir para os Estados Unidos, sempre as pessoas falavam para mim, se você for para os Estados Unidos, você vai se dar bem, porque você é uma mulher muito trabalhadeira. E aí plantaram a semente na minha cabeça. Ela voltou ao Brasil 4 anos depois e encontrou um cenário que a preocupou. Todos os conhecidos que tinham produção ou comércio local tinham falido. Aí eu olhei para um lado, por outro e pensei, como que eu vou fazer? Agora que meus filhos estão entendendo que é uma roupa melhor um pouquinho, um calçado, ter alguma coisa, para mim trabalhar aqui e sustentar não vai dar. Foi que eu perguntei para um dos meus filhos que ele achava de eu voltar para a América e ele me respondeu, a gente tem que escolher entre passar falta e ter a senhora por perto. E isso me deu força para encarar e voltar de novo. E eu não me arrependo e a gratidão com a América é grande. Na época, ela se separou do então marido e voltou aos Estados Unidos, onde conheceu Geraldo, que era de uma cidade próxima em Minas, Tumiritinga. Hoje o casal tem 2 filhas, que nasceram nos Estados Unidos e estão tentando tirar o green card para os pais. 4 dos 5 filhos estão nos Estados Unidos. Todos os netos estão lá, incluindo um netinho que ela ainda não conhece. Já tem mais de 16 anos que o casal voltou ao Brasil pela última vez e sente saudade dos familiares que estão lá. Os filhos fazem parte do novo perfil de imigrante, que vai e não planeja voltar. É o que mais me dói. Eu estou muito bem aqui, graças a Deus. Não me falta nada. Mas falta tudo ao mesmo tempo, porque falta meus filhos, meus netos, minhas noras, genro, e um convívio no dia a dia. É o meu sonho, poder abraçar todo mundo. Tanto o casal Maria e Geraldo quanto Elias podem ser considerados casos de sucesso. São esses os casos que são compartilhados de ouvido em ouvido pela região, mas eles são a exceção à regra. No diagnóstico nós percebemos, ficou claro, ficou identificado e documentado, em torno de 70% a 75% dos migrantes que iam para trabalhar fora e quando eles voltavam capitalizados, em 1 ano eles pediam o capital. Aí eles tinham que voltar para ficar lá mais 7, 8 anos para juntar o capital, porque eles não tinham uma orientação aqui, né, do negócio dele. E uma boa parte era de origem rural. Antônio Borges é fundador de uma ONG que dá assessoria técnica aos imigrantes que voltam à região e querem criar o próprio negócio. Muitos voltam com um novo sonho, de abrir um negócio que funciona nos Estados Unidos, mas não necessariamente vai funcionar em uma cidade do interior de Minas. Uma história clássica é a da lavanderia que foi aberta em Valadares, com toda aquela cara das lavanderias americanas. O que aconteceu? A empresa faliu porque todo mundo tinha máquina de lavar em casa. A frustração tende a ser a regra. Eu pensava que era uma vida mais fácil.
Você ia trabalhar, mas você ia ter muito dinheiro, mas a realidade é que não é isso tudo que o povo fala. Realmente você ganha dinheiro, mas os seus gastos lá são bem altos. Aluguel, a comida, você tem seguro de carro, você tem que pagar as contas igual aqui mesmo. E você ganha bem, mas o valor é bem elevado. Então acaba que fica meio elas por elas. Juan Felipe Costa tem 32 anos, mora em Ipatinga com a mulher e o filho de 8 anos. Ele trabalhava como mecânico industrial na Uzi Minas, quando decidiu emigrar em 2021. Estava atrás do sonho americano. Melhoria de vida, né? Do sonho americano e a esperança de mudar de vida, dólar, meio que um pouco iludido, achando que as coisas eram diferentes, e chega lá de uma outra forma. Juan entrou nos Estados Unidos pela fronteira com o México em 2021, depois de pagar $18 mil pela travessia dele, da mulher e do filho, na época com 4 anos. A família utilizou um sistema conhecido como Cai-Cai. O migrante se entrega às autoridades americanas. Estando já nos Estados Unidos, ele tem todo o tempo de espera até a audiência que decidirá o seu futuro. A família passou esses 4 anos indo com frequência à imigração, mas em uma dessas visitas, Juan foi preso e afastado da família. A situação aqui também em Valadares é muito fraca, né, para trabalho, para ganhar, ter condições melhores. Aí eu tentei ajudar a vida melhor lá. Nessa primeira vez não deu certo. Deu certo para entrar, mas não deu certo de trabalho. Teve uma crise muito louca lá. E ficava em torno de 20, 30 dias à toa de casa, sem trabalho. E foi ruim, aí foi levando. Acabei ficando lá 6 anos e esse vai, nesses 6 por meia dúzia, como diz. Clécio Damascena emigrou em 2004 para os Estados Unidos, onde viveu durante 6 anos. Com a ajuda de parentes e conhecidos, deixou o governador Valadares já com a promessa de um emprego em Boston. Também entrou pela fronteira com o México. Lá, trabalhou com jardinagem, faxina, pintura e pequenos reparos. Chegava a fazer de $20 a $25 por dia. Mas a crise financeira de 2008 o pegou desprevenido. Depois de lutar para encontrar trabalho, decidiu voltar ao Brasil em 2010, sem ter juntado muito dinheiro. Quis tentar de novo em 2022, mas dessa vez foi preso. Mas o arrependimento é de não ter ido e não conseguir levar toda a família na época, né? Foi um prejuízo grande, ficar muito tempo longe e não ter feito nada. Só isso que é a parte ruim. O resto foi tranquilo, foi bom. Agora, Clécio diz que só volta se conseguir o visto. Juan Felipe diz que não pretende mais voltar, até para não bagunçar a cabeça do filho, que ainda está em fase de aprendizagem. Clécio e Juan são a regra. Histórias de quem foi com o sonho de mudar de vida nos Estados Unidos e voltar em melhores condições, mas viram o sonho virar pesadelo. Só que essa história eu conto no último episódio.